Vamos a juros simples agora. Vamos aprender como resolver exercícios de juros simples passo a passo. Eu costumo sempre explicar para meus alunos em 3 etapas a resolução de exercícios de juros simples. Então vamos lá. O primeiro que vocês têm na tela de vocês aí. Calcular o montante produzido por um capital de R$6.000 aplicado a uma taxa de 8% ao ano pelo prazo de 2 anos. Tá? Então, primeira coisa que você tem que fazer para resolver o exercício de juros simples, interpretar o texto. Pintar com uma canetinha marca-texto ou grifar as partes que me interessam desse enunciado. Então vamos lá, eu marquei de vermelho aqui os R$6.000 que me interessam, a taxa de juros de 8% ao ano e o prazo de 2 anos, ok? Identifiquei o que me interessa. Segundo passo, eu vou tabular esses dados. O que é isso? Eu vou anotar ali na lateral o que significa cada uma das siglas que eu quero e o valor em seguida. Então vamos lá, capital, eu vou representado pela letra C, R$6.000, anoto ali no canto. Taxa de juros, 8% ao ano. Ponho a letra I que representa a taxa de juros, 8% ao ano. Prazo da operação, 2 anos. Letra N que representa o prazo, 2 anos. E montante, letra M, um pontinho de interrogação, que é o que eu quero saber. Aquilo que eu estou pretendendo chegar ao montante dessa operação. Tá? Esse primeiro e segundo passo são muito importantes para quê? Relacionar tudo que eu tenho para poder fazer uma análise. Se eu vou fazer análise direto no enunciado, eu posso acabar me atrapalhando em alguma etapa. Então relaciona tudo, tabula os dados, identifica e tabula. A partir daí a gente começa a análise. Então vamos analisar esses dados, tá? Dá uma olhada ali no que nós temos. Capital de 6.000, taxa de 8% ao ano e prazo de 2 anos. Qual a análise que eu vou fazer? A taxa e o prazo estão na mesma base de tempo? Isso é, eu tenho uma taxa apresentada ao ano e um prazo de 2 anos. Os dois estão anos com anos, então eu posso trabalhar. Se eu não tivesse, eu teria que converter eles, que é o nosso próximo exemplo. Então primeiro vamos tratar um primeiro exemplo. Elas estão na mesma base, eu só vou para a fórmula direto, eu não preciso fazer nenhuma conversão. Então vamos para a fórmula matemática. Os juros, representado pela letra J, é o produto de capital, taxa e prazo. Então está ali a minha fórmula. Primeiramente, eu vou substituir os valores, não vou fazer conta nenhuma. R$6.000 vezes 8% vezes 2 anos de período, ok? Nada além disso. Segunda parte, eu vou começar a resolver as contas. Então vamos lá, 6.000, 8% o que é? 8 dividido por 100. Então vamos lá, 8 dividido por 100, 0,08 vezes 2 períodos. No final, multiplico os 3, eu vou ter um juros de R$960, ok? Só que o enunciado me pediu um montante. O que é o montante? É a soma do capital mais os juros. Qual que era o meu capital? 6.000 mais os meus juros de 960, eu chego no montante de 6.960. Ora, eu usei duas fórmulas. Primeiro a dos juros, depois a do montante. Tem uma única fórmula para isso? Tem. Vamos lá. Eu tenho uma fórmula de montante, que é o capital vezes 1 mais I vezes N. Então vamos substituir primeiro, sem fazer nenhuma conta por enquanto. Montante vai ser igual a 6.000 de capital, vezes 1, que já pertence à fórmula, mais o 8%, que é 0,08, vezes 2 períodos. Vamos lá agora começar a resolver. Matematicamente falando, primeiro eu tenho que resolver tudo que está dentro dos parênteses. E dentro dos parênteses, primeiro eu resolvo as multiplicações e divisões, depois as somas e subtrações. Essas são as regras matemáticas. Então primeiro eu vou fazer aquele produto do 0,08 vezes 2. Então vamos lá, 6.000 vezes 1 mais 0,16. Agora sim, resolvo a subtração e a soma que tiver dentro do parênteses. No caso, uma soma, 6.000 vezes 1,16. Agora é só realizar esse produto, eu chego no montante de R$6.960, ok? Resolvendo dessa forma, passo a passo, bem tranquilo, não tem como errar, certo? Segundo exemplo, calcular o montante produzido por um capital de 16.000, aplicado a uma taxa de juros de 1% ao mês, capitalizados mensalmente pelo prazo de 2 anos. Está lá no meu enunciado. Qual que é o meu primeiro passo? Identificar o que me interessa, fazer a interpretação do texto. Então vamos pintar de amarelinho ou qualquer outra cor o que te interessa dentro desse enunciado. O que me interessa? Um capital de 16.000, uma taxa de 1% ao mês, um prazo de 2 anos e aquelas duas palavrinhas que estão ali, ó, capitalizados mensalmente, que eu já vou explicar o que quer dizer aquilo. Segundo passo, o que é? Tabular os dados. Então vamos colocar ali no nosso canto esquerdo o que eu tenho no enunciado. Capital de 16.000, taxa de 1%, prazo de 2 anos e o que eu quero saber o montante com pontinho de interrogação, que é o que me interessa. Agora eu vou analisar os dados. Eu tenho uma taxa ao mês
e um prazo em anos. O enunciado me pede uma capitalização mensal. O que quer dizer isso? Ele quer que a capitalização seja feita mês a mês. Então eu preciso transformar tudo para mês. Eu preciso trazer o prazo para mês e preciso trazer a taxa para mês. A taxa já foi me dada ao mês, 1% ao mês. O prazo, 2 anos. Então eu vou converter esses 2 anos em meses, vou encontrar 24 meses. E é isso que eu vou usar na fórmula. Agora um detalhe importantíssimo. Se o enunciado não tivesse me pedido uma capitalização mensal, se tivesse simplesmente apresentado a taxa ao mês e o prazo em anos como ele apresentou. Se o enunciado não pede o tipo de capitalização, quem manda é a taxa. Então eu vou converter o prazo na base de tempo em que a taxa se encontra, que também era mês, ok? Para a fórmula, como é que fica? Montante vai ser igual a capital vezes 1 mais I vezes N. Vou substituir os dados, sem fazer nenhuma conta por enquanto. Repare que o passo a passo é importantíssimo para eu não errar. Se eu pular uma etapa aqui, pode ser que eu acerte, sem problema nenhum, mas a chance de errar é muito grande. Então vamos no nosso passo a passo, que não tem erro. Substituo os valores, 16 mil vezes 1 mais 1% vezes 24. Montante é 16 mil vezes 1 mais, repare que 1% é 0,01. 1 dividido por 100, vezes o período de 24 meses. Agora eu vou fazer a operação de multiplicação entre o prazo e a taxa. 16 mil vezes 1 mais 0,24. Somo 1 com 0,24. 16 mil vezes 1,24. Montante final, R$ 19.840. Cheguei aí no final do meu montante, ok? Agora a gente vai propor para vocês uma série de 5 exercícios, onde eu vou estar resolvendo junto com vocês, cada um com uma situação diferente, onde nós vamos calcular o capital, calcular a taxa, calcular o prazo, os juros e o montante. Cada um deles vai ter uma situação diferente, ok? Vamos para o primeiro.